Irmãos, amadas irmãs, você sabe por que vocês estão aqui? Porque Deus está se movendo nessa terra. O mover de Deus não é algo separado de nós, é algo que envolve cada um de nós. Por meio do seu servo, o Senhor tem dado a nós as palavras dos tempos finais. Uma palavra para cooperarmos com o Senhor e apressar a vinda dEle. E nesse seu falar, as cartas às igrejas Apocalipse, o que está em Apocalipse 1, 2, 3, tem uma grande importância. Eu, pessoalmente, tenho desfrutado bastante dessas porções, porque são porções que mexem, que tocam diretamente em nossas vidas. São porções que revelam coisas invisíveis para nós. Por exemplo, em Apocalipse 1, nós podemos ver o Senhor andando no meio dos candeeiros. Isso é uma realidade que ocorre até hoje. O Senhor anda no meio das igrejas, e se Ele anda no meio das igrejas, Ele também passa pela sua casa. Ele sabe tudo o que está acontecendo com você, e Ele sabe tudo o que está acontecendo no nosso meio. E quando Ele olha, Ele tem um sentimento. E porque Ele tem um sentimento e porque Ele nos ama, Ele fala conosco. Ele, como aquele médico que consegue diagnosticar a nossa situação, e Ele vem então nos dar a sua palavra. Por isso, Apocalipse 1:13 diz: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Mostra que Ele anda no nosso meio, cheio de amor, porque Ele se preocupa conosco. E aí, quando Ele vê a situação, Ele fala. E a grande questão é, Ele fala, mas quem quer ouvir? Você quer ouvir? Ou você não se importa com o que Ele fala? E quando o Senhor fala, Ele espera de nós uma reação, uma mudança de atitude. Você quer saber o que o Senhor quer falar com você? E quando o servo de Deus falou conosco sobre as cartas da igreja Apocalipse, ele começou com a igreja em Éfeso. Então, eu vou ler uma porção, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 5. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E nós podemos ver
no conteúdo de todas as cartas, que quando o Senhor fala, Ele fala dos aspectos positivos e negativos. Quer dizer, quando o Senhor olha para você, Ele sabe o que é de bom em você, mas também sabe os pontos maus. Os pontos que você e eu precisamos mudar. Isso Ele fala porque Ele nos ama. E aí, quando Ele fala para a igreja em Éfeso, Ele diz no versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui, nós vemos alguém que abandonou o primeiro amor. Vamos dar uma olhada no que o Senhor Jesus diz a respeito dos tempos finais, dos tempos de hoje. Mateus 24:12, que diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então o Senhor fala que no final dos tempos a iniquidade vai se multiplicar e vai afetar o amor de quase todos. Isto é, pode afetar o seu amor para com o Senhor e o meu amor para com o Senhor. E quando diz de quase todos, quer dizer que só vai ficar uma minoria que ama o Senhor. Você faz parte da maioria que tem o amor esfriado, ou faz parte da minoria que ama o Senhor? Por que a carta à igreja em Éfeso é tão importante? Porque o servo de Deus compartilhou conosco essa porção. Porque ali, na igreja em Éfeso, havia bons irmãos. Irmãos que tinham boas obras, irmãos que tinham perseverança. Só que o amor, primeiro amor tinha sido abandonado. E foi falado a nós para darmos muita atenção a isso. E nessa noite, você e eu temos que ver se o nosso amor para com o Senhor é ou não o primeiro amor ou o melhor amor. É muito simples. É só eu fazer uma pergunta. Quem acha que pode amar o Senhor um pouco mais? Levanta a mão. Se você acha que pode amar o Senhor um pouco mais, quer dizer que você está amando o Senhor um pouco menos. Eu não estou brincando. Nós sentimos que não estamos dando para o Senhor o primeiro amor, o amor melhor. E quando se perde o amor, você não se move mais. Você pode fazer as coisas, mas você não avança. E o que nos choca é que o Senhor não diz que nós perdemos o primeiro amor. Ele fala que nós abandonamos o primeiro amor. Então, eu vou ler para vocês os vários significados no grego, né? AFM e IM, ligado a essa palavra abandonar. Mandar para outro lugar. O amor estava aqui, o primeiro amor disse, não vai mais ocupar essa posição, vou colocar em outro lugar. Havia um lugar de honra. Eu não vou colocar mais aqui, eu vou pegar esse amor que está no lugar de honra e vou colocar aqui.
Outro significado, mandar embora. Vai, amor, vai esse primeiro irmão. Vai. Porque agora eu tenho um outro amor. Vai. Negligenciar o amor. Deus ama, você ama, e aí? Ter ou não ter, isso não tem muita importância, eu negligencio. Não guardar mais. Você sabe quando você tem alguma coisa que dá valor, você guarda? Depois de um tempo, perdeu o valor assim. E por que eu estava guardando isso aqui? Joga fora. Não vou guardar mais. Partir deixando para trás. Eu vou adiante, você fica aí. Eu vou embora sozinho. Outro significado é que você tomava isso como seu companheiro. Sempre estava junto de você. E agora, você deixa embora. Tudo isso é significado de abandonar aqui. O Senhor não usa o termo perder, porque Ele sabe que nós não perdemos. Sabe o que é perder? Você tinha uma coisa no bolso, depois disse assim, cadê? Você perdeu, né? E onde é que está? Você não perde o primeiro amor, você abandona. Porque para você tem algo mais importante. Se eu não amo o Senhor com o primeiro amor, eu vou dar valor a Ele? O valor que Ele merece? Nós vamos perseverar? Você sabe o que o Senhor sente quanto a isso? O Senhor dá muita importância para o nosso amor. Eu gostaria, amados irmãos, de tocar nesse ponto da importância desse primeiro amor para nós e para Deus hoje. E existe uma porção na Bíblia que mostra toda a história de um amor aplicado principalmente para o falar atual. Porque hoje estamos dando muita ênfase ao amor e reverência à palavra, não é assim? Amar a palavra, né? Que amando a palavra, nós temos amor, não é isso? Eu vou mostrar aqui essa porção de João 14, para a gente saber como isso é gerado em nós. João 14:1 diz assim, eu vou ler alguns versículos, tá? E aí vocês vão ver como João 14 mostra a história desse amor nosso para com o Senhor e para com a palavra. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, primeiro ponto dessa nossa história é crer. Tudo começa quando nós passamos a crer no Senhor. E nós passamos a crer no Senhor porque nós passamos a conhecer o Senhor. Você não pode crer aquilo que você não conhece. E quando você conheceu o Senhor, você creu nele. Não é? Esse Senhor tão cheio de amor.
esse Senhor que deu a vida por nós, esse Senhor que morreu por nós. Você diz, ó, um Senhor desses que me ama tanto, eu creio nele. Eu creio nele. Então, João 14:1 diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Creia em mim. João 14, versículos 11 e 12. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, de novo, nós vemos essa palavra crer. João 14 começa com crer. E aí, quando você crê, você ama. Não é? Porque você conhece o Senhor. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós amamos o Senhor. Então, o amor vem do nosso conhecimento de Deus. Eu estou falando do conhecimento vivo e verdadeiro, não é um conhecimento doutrinário. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais nós amamos o Senhor. Daí vem João 14:15, diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então começa com crer. E se você crê em mim, você me ama. Segundo passo é amar, correto? Então, com crer e amar. E no 15 ainda diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quer dizer, guardar a sua palavra. Você crê, você ama. E porque você ama, você dá valor às palavras do Senhor. Você guarda essas palavras. Você obedece essas palavras. Você quer seguir essas palavras. Por quê? São as palavras do seu amado. Uma vida matrimonial, se o marido ama a esposa fala alguma coisa, ele não vai procurar satisfazer o desejo da esposa? Vai. Porque ama. João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como eu sei, o Senhor Jesus está falando, como eu sei que você me ama? Porque você guarda as minhas palavras, dá valor às minhas palavras. E ele diz, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:23. João 14:23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Então, crer, amar e guardar. E João 15, versículos 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Olha só, é assim, você conhece o Senhor, você passa a crer. E pelo fato de você crer, porque conhece o Senhor, você vê que esse Senhor é amável. Você então ama esse Senhor. E porque você ama esse Senhor, você guarda as palavras dele. E porque você guarda as palavras dele, você passa a conhecer mais, a conhecer melhor o seu Senhor. Aí você passa a amar mais o Senhor e a guardar mais a palavra. Está compreendendo? Então é um ciclo: crer, amar e guardar. Agora, a questão de amar o Senhor é uma questão de conhecê-lo. 2 Timóteo 1,12 diz o seguinte: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Aí que entra o ponto. Precisamos ou não conhecer mais esse Senhor? Se conhecemos mais, amamos mais. Se amamos mais, obedecemos mais. Guardamos mais. Esses pontos são muito importantes. E existem duas porções na Bíblia que mostram sobre a questão do nosso amor, da intensidade do nosso amor. 1 João 4,19. E diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você não conhece o amor de Deus, você não ama a Deus. Quanto mais você conhece o amor de Deus por você, mais você ama o Senhor. É uma ligação direta. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu quero dizer uma coisa: quem conhece o amor de Deus nunca vai abandonar o primeiro amor. Nunca. E a segunda porção que fala da intensidade do amor de Deus está em Lucas 7, versículos 40 a 43. Aquela porção da mulher pecadora. Diz assim: dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Essa história mostra algo importantíssimo para nós. Essa pergunta: não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Eu quero fazer uma pergunta para você, amado irmão, amada irmã. O perdão de Deus para você é um perdão imenso ou é um perdão pequeno? Hã? É grande mesmo? Mas você é tão ruim assim? Você não acredita que você é tão ruim assim. Porque diga, eu sou melhor que aquele irmão, eu sou melhor que aquela irmã. Se você é melhor, se você acha melhor, e Deus perdoou vocês dois, você está falando, aquele irmão e irmã que eu acho que ele é pior que eu, ele ama mais o Senhor que eu. Qual é o tamanho da sua dívida? Qual o tamanho da sua dívida? Eu tinha uma dívidazinha assim, né? É assim? Enquanto você não tiver uma visão do tamanho da sua dívida, o seu amor será pequeno. Não adianta você querer amar mais. Não adianta. Você não viu o tamanho da sua dívida. Você entende porque Paulo se considerava o maior dos pecadores? Perguntava para Paulo, quem tinha a maior dívida do mundo? Paulo ia dizer, eu. Eu estou falando isso porque nós vemos hoje o amor se esfriando no meio dos irmãos. Você acha que o Senhor ama você? Acha ou não acha? Você acha ou tem certeza? Mas não teve momento nenhum que diz assim, você disse assim, porque aconteceu alguma coisa, você diz assim, o Senhor não me ama. Já teve ou não? Pensou assim, ou sentiu assim, já teve ou não? Sejam sinceros. Aconteceu isso comigo, o Senhor não me ama. Você sabe, o apóstolo João, ele quando escreveu o Evangelho de João, ele escreveu já numa idade avançada. E ele, várias vezes no seu Evangelho, ele se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao ter passado por tantas situações difíceis, mesmo ter sido enviado lá para a ilha de Patmos, ele tinha uma certeza, o Senhor me ama. E o testemunho dele para as pessoas era, eu sou aquele a quem o Senhor Jesus ama. Por isso que ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Quem é você? Quem é você? Eu sou aquele pecador a quem Jesus ama. E Ele me salvou. No meio da tribulação, quem é você? No meio da tribulação e do sofrimento, você diz, eu sou aquele a quem Jesus ama.
Entende? Ele tem a posição na sua vida. Isso não é uma doutrina. Isso é uma visão, uma revelação. Eu digo isso, por quê? Porque nós sabemos que depois da pandemia, muitos irmãos e irmãs não voltaram ainda para um viver normal diante de Deus. Por que não voltou? Por que não? Por isso que Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não vem a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor Jesus quer que nós nos lembremos. Como você vivia a vida da igreja antes da pandemia? Como você se consagrava ao Senhor antes da pandemia? O que aconteceu que depois da pandemia você se tornou outra pessoa? O que aconteceu? Talvez você não perceba, mas o Senhor está percebendo. E Ele está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Significa, você consegue se lembrar, sim. Pensa um pouco. Lembra, pois, de onde caíste. Lembre-se como você era antes. Como era o seu amor para com o Senhor quando você se converteu? Quando você conheceu o Senhor? Quando você conheceu a vida da igreja? Como era seu amor para com o Senhor? Como era seu amor para com a igreja? Como você gostava de estar no meio dos irmãos? Você amava servir. Você queria estar com os irmãos. Você queria participar de tudo. O que aconteceu? Que hoje você não é mais assim. O que aconteceu? É isso que o Senhor está falando. A pandemia deveria ter nos levado a estar mais próximos do Senhor, mais intensos para com o Senhor, porque nós somos aqueles que sobreviveram à pandemia. Quantos partiram? Você ficou? Você ficou para quê? Para amar o mundo? Para buscar as coisas do mundo? Você ficou para quê? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Mude e volta. Volta à prática das primeiras obras. Então o Senhor está falando: eu não quero que você somente fique triste. Eu quero que você tenha uma atitude, você volte. O Senhor está falando: eu quero você.
Sabe lembrar de onde caiu? Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, versículo 17 e 18, nos mostram o momento dele quando ele se lembrou e se arrependeu e começou a voltar para casa. Diz assim, Lucas 15, versículo 17 e 18, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele se lembrou dos momentos que estava em casa. Ele se lembrou daqueles momentos. Talvez você diga, eu acho que aqueles momentos nunca mais voltarão. Errado. Momentos poderão voltar e com mais intensidade, melhor ainda. Não é uma questão de você simplesmente sentir pena de si mesmo, é tomar uma atitude. Porque o Senhor quer você. O Senhor quer você. E aí, Jeremias capítulo 2, versículo 2. Esse é um dos versículos que, sempre que eu leio, fico comovido. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de que como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. O Senhor está falando para você, você consegue lembrar de como era o nosso relacionamento? O Senhor está falando aqui, eu me lembro. Eu me lembro de como você era. Como você pagava o preço para me seguir. Você não olhava, né, a questão, você só queria uma coisa, quero estar com o Senhor, eu quero estar com os irmãos. Eu quero servir o Senhor. Porque eu amo o Senhor. Eu quero que o Senhor fique triste comigo? Não. Eu quero que o Senhor se alegre comigo. Então, nessa noite o Senhor está fazendo esse chamamento. E eu vou dizer, Êxodo 19, versículos 4 e 5, mostra como o Senhor, qual era o coração do Senhor para com o povo, quando conduziu pelo deserto. Êxodo 19, versículos 4 e 5, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui o Senhor mostra para o seu povo, e podemos dizer que Ele mostra para nós, né, como Ele nos leva. Ele disse, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Ele está dizendo o quê? Eu quero você perto de mim. Eu vou te conduzir. Eu vou te conduzir
de uma maneira celestial, porque Ele nos leva sobre asas de águia. Parece que você está andando na terra, mas você está sendo levado pelo Senhor com asas de águia. Tudo porque Deus quer uma coisa, que você seja a propriedade peculiar dEle. Você é meu. Você é o meu tesouro. E eu sou o seu tesouro. Essa maneira que devemos ver as coisas. Mas se você não consegue ver o quanto o Senhor te ama e tudo que o Senhor fez por você, o seu amor para com o Senhor será sempre um amor superficial. E você vai abandonar o Senhor. Você abandona porque você não conhece o valor. Se você tem um diamante, conhece o valor do diamante, você vai guardar, alguém te dá um diamante, guarda bem, viu? Você vai guardar no seu bolso, não vai? Tá, vou guardar no bolso, tem que levar para casa. Mas toda hora você vai ficar mexendo no seu bolso para estar lá, né? Quem sabe tem um furo ali, acabo perdendo, né? O meu diamante. Toda hora você está mexendo para ver, está aqui, está aqui. Que bom que está aqui, porque você dá valor. No seu viver com o Senhor, você verifica, a presença do Senhor está comigo? Tá, que bom. O Senhor está aqui, que bom. Então você pode ver a importância da palavra de Deus. Por qual a riqueza da imersão? A cada momento, você com a palavra do Senhor, você está vendo, o Senhor está aqui. Compreende? E você ama o Senhor. Se você ama o Senhor, você ama aquilo que o Senhor ama. Então você se importa com as pessoas. Porque um dia o Senhor se importou com você. Então você prega o evangelho. Você apacenta as pessoas, porque um dia alguém apacentou você. Mas tudo isso é por amor. Você vive a vida da igreja, porque um dia alguém trouxe você para cá. E você também vai querer trazer outros para cá. Está vendo? Hoje, para levar adiante o mover de Deus, Deus nos deu tantas ferramentas. Mas como que esse mover de Deus é levado adiante? É por aqueles que têm o primeiro amor. Aqueles que não abandonaram o primeiro amor. Esse primeiro amor não é uma questão comparativa. Comparar o seu primeiro amor com o amor de outra pessoa, primeiro amor de outra pessoa para com o Senhor, não. Cada primeiro amor é individual e particular, porque as histórias são diferentes. Não olhe para o outro. Deus quer você. Diga, Deus me quer. É isso que está no coração de Deus. E como servo de Deus compartilhou conosco, quando se pede o amor, primeiro amor, vem a decadência. Por que vem a decadência? Porque se afasta. Não dá mais valor. Não está mais conectado.
Mas hoje, aqui em Itaúna, na micro-região de Itaúna, Deus está chamando você. Volta! O Senhor está falando, eu me lembro como você me amava. Você quer abandonar o Senhor? Não. Você quer deixar o Senhor de lado? Não. E eu quero falar uma coisa para você. O inimigo vai fazer de tudo para afastar você do Senhor. Mas quando você conhece o amor dele, você não deixa nada separá-lo do Senhor. Correto? Então, amados irmãos, amadas irmãs, Deus hoje, o Senhor hoje está preparando o seu povo para a sua volta. E eu vindo para cá, né, os irmãos compartilharam comigo, né, sobre alguns irmãos daqui que tinham partido, né? E que nessa semana muitas coisas aconteceram, não é assim? Mas, mesmo acontecendo tudo, nós falamos com toda certeza e nós declaramos, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama! Vamos declarar juntos? O Senhor nos ama! Nós não vamos deixar nada nos separar do amor de Deus. Por isso que João chamara a si mesmo o discípulo a quem Jesus amava. Realmente isso é uma grande lição para nós. Quem é você? Eu sou membro do corpo que o Senhor Jesus ama. Amém. E eu amo também o meu Senhor. Amém. Não é assim? Bom, Colossenses 2,6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Servo de Deus compartilhou conosco que nós ganhamos Cristo como a nossa porção, como uma porção da boa terra. Não é? Você não ganhou uma porção? A Bíblia diz que você ganhou. E se a Bíblia diz que você ganhou, você ganhou. Você ganhou ou não ganhou? Agora, você conhece essa porção? Você conhece essa porção? Tem que conhecer. Quanto mais conhecer, mais você vai amar essa porção. Sabe, quando Ló e Abrão se separaram, Ló escolheu as campinas e a região montanhosa ficou para Abraão. E Abraão foi para a região montanhosa. Daí o Senhor falou com ele, Gênesis 13, versículos 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti
e a tua descendência. Olha o Cristo que você ganhou. Você vai ver o tamanho do amor de Deus. Olha o Cristo que você ganhou. Mas para você olhar, você tem que erguer os olhos. E olhar, né, para o norte, para o sul, né, para o oriente, para o ocidente, para o leste e oeste, né? Você tem que olhar, que Cristo tenho eu. Só isso? Não. Gênesis 13:17 diz: levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Não adianta receber o lote, a porção da terra. Você tem que percorrer essa terra. Não adianta saber que você ganhou Cristo. Você tem que percorrer esse Cristo. Você tem que conhecer esse Cristo. E quanto mais conhecer, mais você irá amar. E você nunca irá trocar por qualquer outra coisa. Nessa noite, nós estamos falando isso porque não queremos que Satanás engane você. Se você abandonou o primeiro amor, o Senhor está falando hoje. Lembra onde você deixou, vai lá e busca e vamos continuar o caminho. Mas não fique aí parado se lamentando. Eu quero você. O Senhor fala isso porque Ele quer você no reino com Ele. Você acha que ficar se lamentando vai introduzir você no reino? Não! É tempo de se levantar e buscar. A igreja Itaúna precisa de você. Sabe, irmãos, eu realmente gostaria, sabe, que depois dessa conferência microrregional, todos os dias lotado aqui. E isso é só o começo. Nós não somos capazes de nada. Agora, se você crer, amar e guardar, sabe o que vai acontecer com você? 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2-6, que diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Crer, amar e guardar. E no final você será uma carta. As pessoas poderão ler você e encontrar Deus. Ler você e encontrar o amor de Deus. Tocar em você e tocar no amor de Deus. Porque em você há o primeiro amor. Esse é o chamamento de Deus nessa noite. Atenda. Arrepende-te
volta. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.